Naturalmente, Tomás Bicas não estava assediado a esta empresa. Aquilo tinha duas empresas. Tinha a Cidade da China e tinha a Shoprite. Naturalmente, a Shoprite, que vendeu o espaço ao dono da Cidade da China, retribuiu as residências aos populares que ali viviam. Eu falo isso com consentimento de causa porque assessorei esta empresa naquele tempo. Está aqui a mentir, é mentira. Senhores jornalistas, só para esclarecer, nós frequentamos sempre o Kikolo, porque somos políticos de massas. O que ocorreu, tanto nesse processo do Kikolo aqui, as residências foram partidas. Portanto, usou-se a força da polícia, correram com os papais, com as mamães, não é verdade, entregues à sorte. Não é verdade. Em detrimento não é do verdade benefício das empresas chinesas. Não é verdade. São amigos do Tomás Bica. E o doutor Aragão está cá a querer mentir as pessoas de que foram desalojadas para, portanto, o Zango 3. Não é verdade, não existe isso. Vocês jornalistas, segunda-feira vão para o Zango e devem-vos mostrar como assessor onde é que são essa residência. Portanto, prova ao contrário, vai aqui pedir perdão. Então é falar a verdade. Não, eu não vou pedir perdão. Essas mentiras estão a estragar o país. Não, é assim, nós estamos a falar... benefício próprio ao invés de benefício coletivo. Doutor Mano, é o problema do país. Doutor Mano, beneficiar-se assim. Já terminou? Sim, terminei. Ok, muito obrigado. Vamos ao segundo tema. Em outubro de 2023, o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, exonerou os administradores municipais na altura, em outubro, Dr. Nelson Funete e também Tomás Bica, no município do Kazenga. Nelson Funete, no município de Colibengo, e Tomás Bicas, no município do Kazenga. E recentemente, informações chegadas à redação do jornal Hora H, nesse caso, um membro do Comitê Central do MPLA, Tomás Bica, questionou ao Presidente da República, João Lourenço, sobre a sua exoneração e esclareceu que não existem processos contra si na Procuradoria-Geral da República. Este assunto mexeu com o Biro Político do MPLA. Dr. Mário Aragão, como militante do MPLA, há muita água a correr nos corredores do partido acerca da exoneração de Tomás, sobretudo de Tomás Bicas, que é um dos militantes de proa do MPLA. Portanto, o camarada Tomás Bicas é um camarada do MPLA, é um camarada que muito faz pelo partido MPLA, e o MPLA conta com o camarada Tomás Bicas. Portanto, nós não podemos ver numa exoneração o fim da picada. Naturalmente não. O MPLA tem quadros e o Tomás Bicas faz parte desses quadros do MPLA, que foi exonerado do município do Kazenga, naturalmente pelo governador Manuel Homem, e a sua exoneração prende-se outras questões, mas não prende-se questões de furto nem de processos criminais, porque até a própria Procuradoria-Geral da República veio a público e dizer com uma nota que não existe nenhum processo crime a tramitar na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Aqui o que acontece são calúnias, difamação que estão a fazer contra o militante do MPLA. Agora, a sua exoneração é normal que seja, porque quando se exonera, isso não quer dizer que esteve mal. Quando se exonera é porque provavelmente o camarada poderá assumir outros cargos futuro. Neste momento, Tomás Bica está em formação, só para imaginar. Está a fazer formação de ideologia política, igualmente o camarada Nelson Lopes Funete, que está a ser realizado pelo Comitê Provincial de Luanda. Portanto, nada obsta-se, nada tem a ver com essas informações que está a ser circulada, quer nas redes sociais, quer em algumas televisões privadas. Portanto, nós devemos respeitar em primeira mão aquilo que é a boa imagem da pessoa, aquilo que é a integridade da pessoa e acreditar nas instituições estatais. Se houvesse, de facto, crimes cometidos pelo camarada Tomás Bicas, tem a Procuradoria, não é partidária, é um órgão público e, de facto, no âmbito do combate à corrupção,
liderado pelo MPLA e pelo executivo angolano, naturalmente poderá ser desembocado um processo criminal. Ele não é o único militante do MPLA que poderia ser deixado nesse caso. Nós tivemos outros militantes, tivemos o Dr. Augusto Tomás, que foi preso, cumpriu e naturalmente já está em liberdade definitiva. Portanto, o Dr. Tomás Bicas, naturalmente, tudo que se fala contra ele nas redes sociais é calúnia, e ele próprio, na última reunião do Comitê Central, ele esclareceu aquilo que se falava dele e apresentou a insatisfação daquilo que era dito por ele. Ele falou, não pelo presidente do MPLA, mas falou para os seus camaradas, informou aquilo que ele recebeu da Procuradoria-Geral da República, que de facto não há nenhum processo crime. Havendo processo, naturalmente, ele é responsável e irá depois responder os seus atos praticados. Okay. Não acha que Manuel Homem sentiu um certo ciúme por parte dos dois administradores que na altura tinham uma imagem muito abrangente nas redes sociais, o trabalho que foram fazendo, sobretudo nas comunidades? Não acha que o rei estava a ser ofuscado? Não, o MPLA é um partido coeso. As pessoas devem saber que dentro do MPLA não há divergência, não há separação. Por isso é que eu disse que a retirada do camarada Tomás Bicas, a retirada do camarada Nelson Lopes Funete, prende-se para futuro. Há uma estratégia usada pelo partido do MPLA na qual os dois camaradas estão dentro dessa estratégia futuristas. Por isso é que estão a fazer as formações de políticas e ideologia, e eu não vou aqui trazer provavelmente as funções que no futuro poderão assumir, mas são militantes que estão no seio do MPLA, estão a conviver com o camarada Manuel Homem. É só ver que a última aparição de Nelson Lopes Funete e Tomás Bica foi no seminário realizado pelo Comitê Provincial de Luanda e estiveram juntos. E esses mesmos dois ex-administradores fazem parte do Comitê Provincial de Luanda, do Comitê Central e da Comissão Executiva do Comitê Provincial de Luanda. Portanto, a Comissão Executiva do Comitê Provincial de Luanda é o órgão que organiza a província de Luanda politicamente. Naturalmente, não estão escondidos, a sua exoneração não prende-se com ofuscamento do governador Manuel Homem, naturalmente que não. O governador tem a sua função e os administradores também têm a sua função. Portanto, acredito eu que os dois estão enquadrados e futuramente poderemos ver esses dois administradores em outros cargos. Okay. Doutor Laurindo Mande, acha que a exoneração de Tomás Bica estava muito a ofuscar? Tomás Bica e Nelson Funete estavam a ofuscar o rei. Bom, primeiro dizer que em 2023 já estivemos cá a analisar essas duas figuras, não é? E reitero aquela minha posição de 2023, de que eu safaria o Nelson Funete e Nicolo Bengo estava aí a andar bem, estava um pouco próximo das comunidades, das questões de projetos de agricultura, por ali fora. Portanto, eu aí safo o Nelson Funete. Mas isso é da decisão do Manuel Homem, ele decide que sabe com quem quer trabalhar, mas enquanto cidadão eu noto que o Nelson Funete, pronto, não poderia ter sido exonerado do Nicolo Bengo. Agora, Tomás Bicas foi um péssimo administrador do Kazenga. Isso as pessoas falam e as facatruas que Tomás Bicas deixou no Kazenga estão ali e hoje estão a causar danos mortais. Estamos a falar, por exemplo, da bacia de retenção, que é um caso que analisamos. Portanto, é uma bacia deixada a céu aberto e que, de acordo com as informações passadas pela TV Oragás, já tiveram cerca de 2 mortos. Portanto, é uma obra do PIMI orçamentado que Tomás Bica deixou a céu aberto e que está a causar danos mortais. Tomás Bica também, no seu consulado na administração do Kazenga, vendeu o terreno onde se situava o hospital do distrito do Ojaenda. Vendeu aos chineses, onde construíram, nesse caso agora, o shopping. Que significa dizer, optou por sacrificar a população em benefício dos seus amigos, interesses próprios. O mesmo Tomás Bica, no seu consulado, no Kazenga, vendeu e despejou os moradores do Kikolo, correram com as mamães no Kikolo, com os papais, e vivem hoje em péssimas condições, onde entregou aos chineses, onde agora construíram o shopping Kikolo. Portanto, aquele espaço todo do shopping Kikolo tinha residências, e essas residências foram todas partidas e não foram desalojadas para outros sítios, as pessoas foram entregues à sorte. Isso ocorreu no tempo
portanto, do Tomás Bica. Portanto, Tomás Bica também é uma pessoa que fez aquela confusão sobre o mercado do Kikolo, né, com o seu amigo, administrador de Cacoaco, aquela confusão toda. Portanto, Tomás Bica foi um péssimo administrador do Kazenga, e é normal que poderia ser exonerado. E depois fala-se, portanto, dessa questão criminal. Portanto, se assim se provar, é normal que seja responsabilizado do ponto de vista criminal pelos danos que causou no Kazenga. Portanto, é essa questão que eu avalio. Tomás Bica é um jovem, mas é um jovem péssimo, arrogante, incompetente, que fez no Kazenga. E não sou alfinete, tanto eu safo-lhe que não poderia ter sido exonerado do Icolobé. Okay. Permita-me só, eu quando digo que boa parte da juventude não gosta de ver noticiário, não lê, estamos aqui a ver. Primeiro, Sétima Avenida. Sétima Avenida, para começar, não foi uma obra deixada à sorte por Tomás Bicas, por uma razão muito simples. Quando Tomás Bicas veio para o município do Kazenga, houve as negociações da empresa e a empresa construtora, na altura, entendeu entrar no terreno e fez as devidas escavações, que fez o mal, que não deveria fazer sem antes ter orçamento para poder prosseguir com as obras. O que é que aconteceu? O orçamento de 7 mil milhões de dólares, se a memória não me traçou, foi dado só o ano passado. Naturalmente, não é culpabilidade de Tomás Bicas, mas sim de quem deveria dar o orçamento para poder fazer a obra. O que não deveria acontecer é que não devia se fazer a escavação. A empresa deveria naturalmente entrar para o estaleiro, preparar o estaleiro, os materiais como deve ser e não fazer a escavação. O que me preende aqui é que a empresa faça a escavação para não perder o concurso público. É o que aconteceu aqui, naturalmente. Agora, que Tomás Bicas é que teve a maquinaria toda para desviar e matar as pessoas, isso não é verdade. Deixa-me terminar. Não, deixa-me terminar. Pela administração municipal. Está errado. Nenhuma empresa privada está errado. Está errado. Sem autorização da administração municipal. Meu amigo, aquilo é uma obra. Aquilo é uma obra que está fora da competência da administração. Não. Aquela obra, a obra da Sétima Avenida. Permita-me lhe ajudar. Não é. Esclarece o seguinte. Está a esclarecer mal. As licenças de construções são sediadas, são dadas pelas administrações municipais. E essas questões todas da Sétima Avenida ocorreram na época, tanto do Tomás Bicas. Permita-me esclarecer. Não, tens que ouvir. Permita-me esclarecer. Não, está a ouvir mal. Permita-me esclarecer. A Sétima Avenida. A Sétima Avenida. Mas eu estou a trazer aqui a verdade. É verdade. A Sétima Avenida. Naturalmente, a UNITA nunca vê boa coisa nos outros. Isso é normal. O que é que Tomás Bicas fez no Kazenga depois? A Sétima Avenida é uma obra fora da alçada da administração municipal. Pelo tipo de obra. E vou explicar o porquê. Não. A Sétima Avenida não é do PIM. A Sétima Avenida é uma obra que está fora da competência das administrações por causa do valor em causa. Estamos a falar de 7 mil milhões de dólares. Não é responsabilidade do administrador. Portanto, Tomás Bicas, na altura, fez o concurso público. O errado aqui, que nós devemos assumir, foi a empresa que tinha ganho o concurso público, já tinha feito a escavação, sem que a unidade orçamental desse o dinheiro para começar com as obras. O que se passou foi isso. Agora, não é Tomás Bicas que fez naturalmente isso, não é? Segundo, o Hospital do Hoje em Renda. Primeiro que o hospital não foi vendido. Eu não disse hospital. O terreno. O terreno. Reitero, sim. Reitero, o terreno não foi vendido. Está bem, que seja. O Hospital do Distrito de Hoje em Renda. Portanto, o terreno foi vendido, sim. Construíram lá um shopping. Não é verdade, não é verdade. Vai no Kazenga. Eu conheço o Kazenga. Eu conheço o Kazenga na minha palma da mão. Não, eu vou lhe explicar. Vendeu a seus não é verdade, não é verdade isso. Não é verdade. O shopping Kikolo. Não é verdade. Não é verdade isso. Não é verdade isso. O que é que aconteceu? Não é verdade. É normal. Doutor Lorino Mano, vamos controlar as nossas. Muito obrigado. Não, é normal. Não é normal. A UNITA prende-se muito com a crítica. A UNITA não traz solução para o país. Eu não posso Não estamos a ver aqui coisas solução erradas. no país. Não estamos a ver aqui à minha frente uma solução.
solução. O que queria? Aqui à minha frente, O doutor queria que eu bajulasse aqui à minha frente, o administrador Sombra de Cacoalco não traz solução. O país estragou Portanto, assim, o hospital, o terreno, que neste nem caso, mal. o terreno do Hoje Ainda, que agora está, construíram lá o shopping do Hoje Ainda, Sim. de facto era um prédio rústico, doutor, como jurista sabe o que é isso? É, mas muito Era difícil. um prédio rústico que estava para ser construído um hospital. Não foi construído um hospital por quê? Por causa da zona, da via de acesso. Sabemos nós, que o telespectador vai compreender isso, que o hospital, a via do hospital, não pode ser uma via intransitável. Além da via ser intransitável, tinha outros problemas. Logo, aquele prédio rústico está sediado numa zona em que por trás daquele prédio tem várias casas. Tinha o Estado o interesse de fazer morgues. Não podemos ter morgues diante de população. E sabemos nós que, e dizem os estudados pela saúde, que a água que sai na morgue, aquela água é prejudicial. Logo, não foi possível fazer hospital naquele espaço. O que é que acontece? Aquele espaço foi cedido, uma parte foi cedida a esses empresários para a construção do hospital, sendo que já há um espaço localizado pela administração municipal, juntamente com a orientação do governo provincial, para que se construa um outro hospital, tirando aquele daí. Logo, essa empresa que fez o shopping do Hoje Ainda poderá fazer o próximo hospital. Onde, doutor? Nunca Zenga. Nunca Zenga. Vai se fazer mesmo Nunca Zenga. Encontrou-se o espaço e lá essa empresa vai fazer Nunca Zenga. É só ver que ao lado desse shopping Hoje Ainda, do outro lado, o prédio está lá. Não há nada, está lá baldio. Portanto, a administração provavelmente vai encontrar o meio termo para fazer daquele espaço. Mas, naturalmente, doutor Laurindo, como não sabes, aprenda, não dá para fazer hospital naquele espaço. Ok. Doutor, Não, permita-me só aqui, o Kikolo. competência ou Permita-me só confiança? permita-me só aqui reiterar o Kikolo. O shopping Kikolo, eu naquela altura, em 2020, eu fui assessor, estava a assessorar o dono da cidade da China. Quando se comprou o shopping Kikolo, o terreno baldio do shopping Kikolo, aquela é uma zona também acidentada. As populações que viviam naquele espaço, toda aquela população foram para o Zango. Toda aquela população... Toda aquela população... Deixa-me terminar. Eu tenho dados... Eu tenho dados... Não é mentira. Fora ao Zango onde? Ao Zango onde? Eu tenho dados... Zango o quê? Aonde? Zango 3. Tem Toda que aquela residências. população... Uma Toda residência aquela das população populações. Eu não posso permitir que tu fez casas e partiram a residência das pessoas em distribuiu-se às detrimento das empresas populações. chinesas. Naturalmente, Tomás Bicas não estava assediado a esta empresa. Aquilo tinha duas empresas. Tinha a Cidade da China e tinha a Shoprite. Naturalmente, a Shoprite, que vendeu o espaço ao dono da Cidade da China, retribuiu as residências aos populares que ali viviam. Eu falo isso com consentimento de causa porque assessorei esta empresa naquele tempo. Está aqui a mentir, é mentira. Senhores jornalistas, só para esclarecer. Sim, faz favor. Nós frequentamos sempre o Kikolo, porque somos políticos de massas. O que ocorreu, tanto nesse processo do Kikolo aqui, as residências foram partidas. Portanto, usou-se a força da polícia, correram com os papais, com as mamães. Não é verdade. Entregues à sorte. Não é verdade. Em detrimento não é do verdade. benefício das empresas chinesas. Não é verdade. São amigos do Tomás Bica. E o doutor Aragão está cá a querer mentir as pessoas de que foram desalojadas para, portanto, o Zango 3. Não é verdade, não existe isso. Vocês jornalistas, segunda-feira vão para o Zango e devem vos mostrar como assessor onde é que são essa residência. Portanto, prova ao contrário, vai aqui pedir perdão. Então é falar a verdade. Não, eu não vou pedir perdão. Essas mentiras estão a estragar o país. Não, é assim, E nós falam estamos a coisas de falar... benefício próprio Doutor, ao invés de benefício coletivo. doutor Esse é Mande, o problema do país. doutor Mande, nós estamos... Beneficiar-se assim. Já terminou? Sim, terminei. Ok, muito obrigado. Nós estamos a falar de questões sociais. Sim. São questões muito sérias. E nós devemos trazer aqui verdades. Nós estamos nesse país, sofremos todos. E eu não quero que o meu cidadão sofra. Quem me conhece sabe que quando pego um processo para assessorar, eu não vou pelo dinheiro. Eu vou por aquilo que é a verdade e a realidade. Eu peguei aquele processo naquela altura, só para imaginar, nós tínhamos aí cerca de 150 moradores. 150 moradores. E naquela altura, o dono da Cidade da China
construiu 200 casas no Zango. Não existe isso. E além da construção de 200 casas no Zango, eu convido a TV Hora Vamos vai juntos. para, a cidade, vai para Não, o não, não, Ticolo vamos juntos. e faça uma reportagem. Não, Os jovens que Ticolo não, viviam vamos ali, no Zango. os jovens Vamos no que Zango, viviam... tem Não, cinco, cinco. deixa-me terminar. Os jovens que viviam naquela zona foram empregados. A maior mentira. parte dos jovens que viviam naquelas zonas foram empregados. Eu convido a TV, faça uma reportagem e acredito que os meus amigos da oposição, Doutor Lange, o que vai. mais sabem fazer é criticar e não trazer solução. Portanto, nada tem a ver com Tomás Bicas. E Tem a espero ver. que o doutor Despejou-se as deixa populações. de Despejou-se trazer as Tomás populações. Bicas em problemas que não têm a ver. Eu dou Doutor, uma, sim, faz sim, favor. como um desafio. Certo. São jornalistas, qualquer outro dia. Nós, Dr. Aragão, jornalistas, vamos no Shopping Kikolo, depois vamos no Zango, ele mostrar onde é que estão as 100 residências onde as explosões estão. Caso não for, tudo mentira. Ok. Muito Vamos obrigado, ver. doutor Tá, Laurino. Doutor Mário Aragão, eu fiz uma questão que acho que não respondeu sobre as nomeações e exonerações. Nomeia-se por competência ou confiança? Nomeia-se por competências, porque a confiança vem depois. A confiança tem que ser o segundo ponto. Não é possível nomear por confiança alguém que não tenha competências para exercer determinado cargo. Portanto, isso no seio do MPLA não acontece, nomeações por amizade não acontece, pelo menos agora na liderança do presidente João Lourenço. E este executivo que nós temos visto, não me parece que há nomeações por amizade. Me Considera parece que há Tomás nomeações Bicas por e competências. Nelson Funete competentes? São competentes. Porque São estão dois de fora? grandes. Primeiro, Nelson Funete e Tomás Bicas, primeiro, são grandes políticos. Além de serem políticos, são formados. O Tomás Bicas é nosso colega, jurista. A questão não é só essa formação. Não, deixa-me terminar. É saber dirigir Deixa-me bem, terminar. é aquilo que você aprende. E além de ser jurista, Tomás Bicas é um excelente administrador. Quando falo excelente administrador, não estou a sim. dizer que é um excelente administrador Beijou municipal do pessoas. Cazenga. Não, é um administrador em termos de função. Portanto, eu penso que os dois têm grandes vantagens e não foram exonerados porque estavam a fazer mal o seu trabalho. Naturalmente que não. Foram exonerados para cumprir outras missões dentro do nosso MPLA. Por isso é que, vou reiterar, estão a fazer formações de ideologia políticas. Provavelmente, nos próximos tempos, poderão ver os dois políticos enquadrados em outras funções, quer no MPLA, quer no Executivo ou no Governo. Ok. Muito obrigado, doutor Mário Aragão.